Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 24 de janeiro. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Às 2 horas no Egito nós temos o líder e super favorito Al-Ahly contra o National Bank, que não é uma equipe tão forte do Egito assim. A gente teve na última rodada o Al-Ahly enfrentando o Zamalek, que é o postulante ali a destronar o Al-Ahly nessa liderança isolada, mas o Al-Ahly conseguiu vencer por 3-0, né, e conseguiu se distanciar bastante do Zamalek, que eu acho que é de fato o concorrente direto. Como mandante, o Al-Ahly não perdeu nenhuma em casa, está invicto, são 4 vitórias em 7 jogos. Como visitante, o National Bank tem 0 vitórias em 7 jogos, tem 4 empates e 3 derrotas e um dos piores ataques da competição. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Al-Ahly sai bastante na frente, mas não é uma discrepância gigantesca para um super favorito. Não é uma equipe que sai na frente com tanta frequência assim, mas é uma equipe que sofre pouquíssimos gols. Eu gosto muito de trabalhar a favor de equipes que têm boas defesas sólidas para, obviamente, me passar mais confiança na hora das minhas operações. O Al-Ahly também não é uma equipe que falha tanto em marcar assim, mas também não é um ataque estupendo, não é o melhor ataque do Egito dentro de casa. O National Bank sai na frente em torno de 30% das vezes, falhou em marcar fora de casa em quase 60%, ataque bem fraco, e fica em torno de 30% dos jogos sem sofrer gol. Discrepância tanto no primeiro quanto no segundo tempo do Al-Ahly. Destaque negativo para o National Bank, que é uma equipe que não conseguiu vencer nenhum primeiro tempo e nenhum segundo tempo. Mesmo não tendo vencido nenhum jogo, nem os primeiros nem os segundos tempos essa equipe consegue vencer. No primeiro tempo é uma equipe mais sólida, que não perde tanto. No segundo tempo já começa a perder um pouco mais. De maneira geral, é muito provável que a gente tenha uma vitória do Al-Ahly, mas eu não acredito num jogo para muitos gols, tá? Das últimas vezes que se enfrentaram, 1-1 foi o placar mais elástico que a gente teve. 1-0, 1-1, 0-0. O National Bank é uma equipe que tem muita dificuldade de marcar e não toma tantos gols assim, e o Al-Ahly não tá com um ataque tão poderoso em casa e também toma pouquíssimos gols, tá? Então eu acredito sim numa vitória do Al-Ahly, dá para se trabalhar esse back ao Al-Ahly por aqui, mas toma bastante cuidado com essas expectativas de gol, acho que pode ser um jogo talvez um pouco mais under. Às 2h30 na Alemanha nós temos o Schalke 04, lanterna da competição, contra o 5º colocado Leipzig, que vem de um empate até com um gostinho de vitória contra o Bayern de Munique. O Leipzig ele melhorou muito depois da chegada do Marco Rose, então os dados que eu vou te mostrar aqui, ele vai causar alguma confusão. A gente vai interpretar que o Leipzig está mal, mas ele vem num momento de crescimento, tá? Eu acho que esse é o momento para se olhar com mais carinho para a equipe do Leipzig. O time do Schalke ele teve toda a paralisação de inverno, Copa do Mundo, inverno rigoroso na Alemanha, para poder melhorar. Porque se não melhorar, ele está a passos largos para voltar para a Bundesliga 2, onde ele foi campeão da última temporada. Ou seja, o campeão da última temporada da Bundes 2 simplesmente é o lanterna da Bundesliga 1. Foi dentro de casa que o Schalke conseguiu as suas únicas vitórias na Bundesliga, são 2 vitórias em 8 jogos e são 5 derrotas, uma equipe que marcou 9 gols apenas em 8 jogos. Como visitante, o Leipzig não consegue bons números. Aliás, não conseguia. Eu consigo imaginar um crescimento muito grande do Leipzig agora também fora de casa, mas sempre foi um visitante muito ruim. Como mandante, um dos melhores. Como visitante, um dos piores dos grandes. Por si só, quando a gente abrir aqui o PDF de apoio, a gente vai ver números desastrosos também do Leipzig, mas eu acredito que o Leipzig tenha mais corpo, principalmente depois, como eu falei, da chegada do Marco Rose. 2 vitórias para cada lado, tanto fora quanto dentro de casa. Realmente é um desempenho muito abaixo do Leipzig fora de casa na competição. Talvez por isso ele não esteja tão alto na tabela, ele poderia estar brigando facilmente ali com o Bayern de Munique se tivesse um desempenho um pouco melhor fora de casa. Não são equipes que costumam sair na frente do placar com frequência, mesmo número. São equipes que tomam gol praticamente em todos os jogos. O Leipzig literalmente toma gol em todos os jogos que fez fora de casa. Não tem ataques tão poderosos, pelo menos nos últimos jogos, e tem defesas bastante vazadas. Por isso eu acredito que a chance de a gente ter um ambas marcam por aqui é grande. Não temos bons números no primeiro tempo, ou seja, não temos discrepância por aqui, as duas equipes perdem bastante na primeira etapa, mas temos uma melhora considerável do Leipzig na segunda etapa. Agora que a gente já viu que as duas equipes vinham muito mal na competição, vamos dar uma pausa e prestar atenção nessa possibilidade de a gente ter uma equipe totalmente diferente. Tanto o Schalke melhorando nessa janela de inverno, como o Leipzig, que já demonstrou uma melhora muito grande, tá? Eu não acredito que o Leipzig vai fazer o jogo que fez contra o Bayern. Um jogo reativo, com defesa mais sólida, mais postada, com jogo em transição. Não vai ser assim contra a maioria das equipes, talvez contra o Dortmund.
Mas contra equipes como o Schalke, o Leipzig vai propor jogo, vai atacar, vai ser um jogo mais de trocação. Então a leitura para match odds talvez seja um pouco mais complicada. Porém, eu ainda acredito numa boa possibilidade para se trabalhar contra o Schalke em momentos de superioridade do Leipzig. De maneira geral, acredito num jogo para gols, possibilidade de ambas marcando aqui é alta. Não duvido que o Leipzig acabe vencendo, porque é um time mais encorpado, está no momento melhor e principalmente, por mais que não tenha feito boas campanhas fora de casa nas últimas rodadas, principalmente no ano passado, é um novo time com o Marco Rose. Não vai me surpreender se o Schalke voltar a perder dentro de casa. Porém, o Schalke também teve paralisação, vai vir para cima com o apoio da torcida, então talvez seja um jogo mais para gols do que propriamente para um lei ao Schalke. Não duvido nada que a gente tenha no mínimo 3 gols por aqui. Às 2h30 na Holanda nós temos o PSV favorito fora de casa contra o Emmen. O PSV tem um dos melhores ataques da competição junto com o Ajax, 45 gols marcados. O Emmen ocupa a 16ª colocação, o PSV é o terceiro. Como visitante, o PSV venceu 4 das 8 partidas que disputou, não é uma campanha tão forte, tá? São 3 derrotas. E como mandante, o Emmen, apesar de ter apenas uma vitória, também só tem uma derrota. É um time que empata demais. Das últimas vezes que se enfrentaram, 4, né? Uma aqui foi cancelada. Nas últimas 4 vezes, 3 vitórias do PSV e 1 empate. O PSV sai na frente o dobro de vezes fora de casa do que o Emmen em casa. É uma equipe que falha pouquíssimo em marcar, mas tem sofrido gol com uma determinada frequência. Mas o Emmen tem uma dificuldade tremenda de marcar gols. Foram apenas 50% dos jogos onde ele conseguiu marcar e sofre gols em torno ali de 38%. Tem uma chance boa de ser um ambas marcam por aqui? Tem, mas é muito mais pela fraqueza defensiva do PSV, pela fragilidade defensiva do PSV, do que propriamente pela produção ofensiva do Emmen. Não vejo tanta discrepância assim no primeiro tempo, apesar de eu ter um número de gols sofridos pelo Emmen bem alto e um número de gols marcado bem baixo, e uma porcentagem de vitória maior do PSV, mas mesmo assim, no grosso modo, não é uma superioridade tão discrepante, porque o PSV também sofre 7 gols. Já no segundo tempo eu tenho aí sim um passeio do PSG em relação a números, eu tenho muito mais vitórias, menos derrota e eu tenho mais gols marcados do que gols sofridos também. Só que tem um problema, o Emmen não perdeu nenhuma segunda etapa dentro de casa e aumenta bastante considerável o número de gols marcados. De maneira geral, acredito numa possibilidade de vitória do PSV, mas não acho que vai ser um jogo fácil. Apesar do Emmen ter dificuldade de marcar, não é uma equipe que tem sofrido tantos gols no segundo tempo, melhora bastante. Não perdeu na segunda etapa, onde é o melhor momento do PSV. E apesar de eu ter um PSV com o melhor ataque da competição, também é uma equipe que sofre em quase todos os jogos. Então, imaginar um jogo com pelo menos 2 gols é um cenário interessante. Imaginar talvez um trabalho contra um Emmen nos momentos de superioridade do PSV também pode ser interessante, mas também não é de outro mundo pensar que o Emmen pode segurar mais um empate aqui dentro de casa e talvez complicar a vida do PSV. Então, acho que é um jogo talvez mais para 2 gols, possibilidade grande de ambas marcam, e se o PSV vencer, talvez não seja tão fácil assim. 4h30 na Alemanha, Bayern de Munique e Colônia. Super favorito Bayern. Na hora a gente já imagina uma possibilidade de trabalhar a favor do Bayern, certo? Certo, é o que eu provavelmente pretendo vir trabalhar por aqui. Porém, fiz boas anotações do Bayern contra o Leipzig, não gostei de alguns comportamentos. Acho que o time do Bayern sim melhora com a chegada do Sommer, que é o goleiro suíço que veio para substituir o Neuer por conta de lesão. É bem melhor do que o antigo goleiro do Bayern substituto, que chama gol pra caramba. Mas ainda assim é uma defesa muito frágil do Bayern. Acho que é um time que cede demais oportunidades, principalmente com o Upamecano, tá? Delite o Upamecano na zaga, se forem realmente essa dupla de zaga, é um time que tem sofrido muitos gols, que tem cedido muita oportunidade para o adversário. E apesar do Colônia vir num momento horroroso fora de casa, se a gente pegar os últimos jogos do Colônia, foram 5 derrotas seguidas, sem conseguir marcar gol em 4 jogos, o Colônia vem de uns 7-1 para cima do Werder Bremen no último jogo, ou seja, no retorno à Bundesliga. Então, provavelmente alguma coisa chacoalhou ali no time do Colônia. E eu não gostei nada da criação ofensiva do Bayern de Munique. Acho que o Choupo-Moting está sendo muito exigido, né, para um cara substituto que está numa fase excelente, mas está sendo muito exigido. Mas, óbvio, é o Bayern, é um rolo compressor. Só que às vezes o mercado alternativo por aqui, como eu falei lá no Telegram, vai ser um pouco mais tranquilo de se trabalhar, uma goleada do Bayern, um handicap talvez negativo no Bayern, talvez vai ser muito mais fácil de se trabalhar do que propriamente um back Bayern que não tem sido fácil de se encaixar. Os números, cara, são muito discrepantes. O Bayern é muito favorito dentro de casa, sai na frente em quase 90% das vezes, não falhou em marcar nenhum jogo, fica quase 45% dos jogos sem sofrer gol. O
time do Colônia não saiu na frente em nenhum jogo fora de casa, sofreu gol em todos, e acaba falhando pouco em marcar, tá? Por isso que eu acredito num jogo com ambas marcam. Mesmo o Bayern sendo o grande favorito para vencer em casa, eu acredito que o Colônia também consiga marcar o seu golzinho por aqui. Muita discrepância do Bayern no primeiro tempo, né, onde o Colônia tem 50% de derrota, tá? 9 gols sofridos, 5 gols marcados. O Bayern marcou 15 vezes na primeira etapa e no segundo tempo a gente continua com uma discrepância muito forte. De maneira geral, acredito numa vitória do Bayern, acredito num jogo para pelo menos 2,5 gols, tá? Acho que é um jogo para gols. Não me surpreenderia se o Colônia saísse na frente ou se marcasse gols no Bayern aqui, porque o Bayern tem tido dificuldade defensiva, tem cedido bastante oportunidade. Se o Ian Sommer tiver num dia daqueles, ele até segura, tá? Mas geralmente o Bayern acaba cedendo oportunidades para os seus adversários, mas de maneira geral é um jogo provavelmente para o Bayern vencer até talvez no próprio primeiro tempo. Às 16h45 em Portugal nós temos a semifinal da Taça da Liga de Portugal, o Sport enfrentando o Aroca, o outro jogo entre Porto e Académico Viseu, se eu não estou enganado. Eu venho para esse jogo para trabalhar contra o Aroca, não trouxe estatística aqui porque é um jogo de Copa. Se eu não me engano, o Trincão não joga esse jogo no time do Sporting, mas mesmo assim o Sporting, na minha opinião, é mais time que o Aroca. E se eu não me engano, é um jogo em estágio neutro, tá? Então, de maneira geral, eu venho para trabalhar contra o Aroca nos momentos de superioridade do Sporting, desde que o Sporting demonstre que está interessado, obviamente, nesse jogo, que vai colocar o time minimamente titular ou com o máximo que ele pode colocar em campo, e aí, obviamente, atrelado à leitura de jogo, tentando encontrar oportunidades para trabalhar contra o Aroca. O Sport é o grande favorito, mas o Aroca não vai querer, obviamente, vender essa derrota tão facilmente. Então, bastante leitura de jogo, bastante foco por aqui. Às 16h45 na Itália, nós temos o clássico entre Lazio e Milan, o mercado decidindo um pouco de favoritismo para o lado do Milan, talvez ali pelo fato do Milan estar brigando um pouco mais acima com o Napoli na tabela, mas é um jogo muito parelho na minha opinião. O que faz a Lazio talvez ser um pouco não favorita para esse jogo é a possível e provável ausência do Ciro Immobile, que é responsável por 7 gols da equipe e 3 assistências, tá? Então, é realmente um desfalque muito importante. Dentro de casa, a Lazio tem 5 vitórias em 9 jogos, toma pouco gol, marca relativamente bastante gol, e como visitante o Milan tem 4 vitórias em 9 jogos e apenas uma derrota. É importante demais para as duas equipes, mas é mais importante ainda para o Milan, porque o Napoli venceu o seu último jogo, tem a Inter jogando agora, se eu não estou enganado, e a Inter, se vencer, já ultrapassa o Milan na tabela, e o Milan não pode deixar o Napoli escapar tanto assim, tá? Por isso que é um jogo bastante importante, e eu de cara eu já acho que é um jogo para correção de preço, para não vir com tanto viés. A Lazio saiu na frente em quase 80% dos jogos que fez dentro de casa, os 9 jogos que fez dentro de casa, mas a gente precisa considerar essa ausência do Ciro Immobile. É um número muito grande, mas a gente precisa considerar isso daí, tá? O Milan não sai na frente com tanta frequência fora de casa porque não costuma fazer bons primeiros tempos, eu já vou te mostrar isso. São duas equipes que falham pouquíssimo em marcar, dentro e fora respectivamente, mas o Milan acaba tomando mais gols, ele fica menos jogos sem sofrer gol do que o time da Lazio, tá? O ataque da Lazio é melhor, lembrando, desconsidera a ausência do Immobile, provável, tá? E o ataque do Milan um pouquinho pior, as duas defesas são iguais. Aonde eu vejo um pouco de discrepância é no primeiro tempo, já que a Lazio marca mais gols, toma menos, tem mais vitória e menos derrota e, obviamente, tem aquela situação onde ela costuma sair na frente em quase 80% dos jogos. Para um jogo parelho, onde o mercado está indeciso e qualquer situação de superioridade pode ser uma faísca de correção do mercado, eu acredito que essa superioridade da Lazio, se repetir aqui no primeiro tempo desse jogo, pode ser interessante para se trabalhar contra o Milan, tá? Mas sempre atrelada a muita leitura. O segundo tempo, os números das duas equipes são praticamente idênticos. Número de vitória, quase que número de derrota também, quase o mesmo número de gols marcados, só que a Lazio começa a tomar um pouco mais de gol e perde um pouquinho mais dos segundos tempos. Então pode ser ali uma queda de desempenho da defesa, mas continua sendo um time que produz bastante ofensivamente, tá? De maneira geral, acho que é um jogo para pelo menos 2 gols. Não acho que tenha um favorito por aqui, mesmo com a possível e provável ausência do Ciro Immobile, tá? E o Milan não costuma fazer um bom primeiro tempo, mas costuma crescer bastante no segundo tempo. Então, foco na leitura de jogo, não desconcentra dessa partida, porque pode mudar a qualquer momento, mas é bem provável que a gente tenha pelo menos 2 gols por aqui das últimas vezes que se enfrentaram. A gente teve 3, 4, 2, 3, 5 gols, então é um jogo com uma incidência de gols bem bacana. Os jogos extras dessa terça-feira começamos meio-dia com o Zamalek fora de casa 1,73, pode ser uma oportunidade para trabalhar contra o adversário dele, lembrando que o Zamalek viu o Al-Ahly
distanciar depois de perder para ele, e agora a possibilidade do Al-Ahly vencer de novo, aqui a gente já falou desse jogo, contra o time do National Bank. Na Hungria, o líder Ferencváros pega um time de nome difícil, que eu não vou usar aqui pronunciar. Como mandante, esse adversário tem uma campanha bem fraca, e como visitante, o Ferencváros é um dos melhores, então também pode ser um jogo para se trabalhar contra o adversário do favorito. 4h30 na Alemanha nós temos primeiro Hoffenheim e Stuttgart, depois Hertha Berlim e Wolfsburg, jogos bastante parecidos, né? 3 equipes que estão lá embaixo na tabela. O Wolfsburg é o único que se salva aqui, que está um pouquinho mais para cima. O Wolfsburg vem com uma vitória excepcional de 6-0 contra o Freiburg. Acho que o Freiburg nunca tinha tomado um cacete tão grande nessa competição. E o Freiburg é um time muito forte, principalmente bola aérea. E o Hertha vem namorando essa zona de rebaixamento há muito tempo e finalmente conseguiu entrar depois de perder para o time do Bochum. Então imagina um jogo para correção de preço, um jogo difícil de leitura, mas talvez até uma possibilidade de trabalhar 2 gols por aqui. E no outro jogo a gente tem Hoffenheim e Stuttgart, que também são 2 times lá de baixo da tabela. O Hoffenheim, se eu não me engano, tomou uma virada do Union Berlin no último jogo, saiu na frente e está a 4 jogos de derrota seguida, e o Stuttgart conseguiu empatar com o Mainz dentro de casa, mas vinha de derrota para o Leverkusen. 3 equipes ruins, tirando o Wolfsburg, que está numa fase muito boa, mas são cotações bastante parelhas, então eu viria para trabalhar no máximo aqui correção de preço sem muito viés. Pelas semifinais da Liga Inglesa, às 5 horas nós temos o Newcastle contra o Southampton, um jogo muito importante para as duas equipes, principalmente para o Newcastle, que está numa fase nova aí, depois de ser comprado, depois de ter virado SAF, né? 1,75, acho que pode ser um jogo interessante também para se trabalhar alguma coisa contra o Southampton, se o Newcastle conseguir alguma superioridade. E nos estaduais nós temos Corinthians e Guarani. Não é fácil enfrentar o Guarani, que veio de vitória contra a equipe do Santos por 2-0, depois do empate contra o Ituano, mas o Corinthians já começou a melhorar. Depois de uma derrota para o Bragantino, venceu o Água Santa, empatou com o Inter de Limeira. Pode ser um jogo também interessante para trabalhar contra o Guarani, se o Corinthians mostrar vontade, e essa cotação esmagada do Flamengo. Se o Flamengo colocar o time titular, pode ser interessante trabalhar um back Flamengo naquelas situações de mercados mais exóticos, né? Goleada, um handicap. Por quê? Porque o Flamengo, o próximo jogo já é a Supercopa contra o Palmeiras, tá? E daqui, se eu não me engano, há 4 dias. Então, muito cuidado com essa criação de expectativa, pode ser que o Flamengo dê uma tirada de pé por aqui. Até quarta-feira.